hoje a gente vai ver os lançamentos de abril. Oi gente, eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou trazer os lançamentos de abril agora de livros e de várias editoras que eu selecionei, que são livros de tipos que eu trago aqui pro canal, romances, aventuras, ficção, alguns livros diferentões. Então, vamos lá! Antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito, curtir o vídeo e deixar seu comentário também depois qual o livro que mais te interessou, que você tem interesse de ler e que você estava aguardando, porque tem alguns lançamentos aguardados nesse vídeo. Fique aí e confira tudo! Então vamos começar pela Record, né? A Record, ela tá trazendo alguns livros um pouco diferentes. Esse primeiro que eu vou falar é uma republicação de um livro antigo da Judith McNuggets. Então esse primeiro livro ele se chama Dois Pesos, Duas Medidas. A gente vai ver a história do Nick Sinclair e também da Lauren. Então tem toda uma situação familiar envolvendo os dois. E o Nick, ele é um herdeiro de um conglomerado, ele é um tipo CEO, né? A gente pode assim dizer. E ele parece que não se dá muito bem com o Philip, que é um presidente da empresa concorrente. Aí o que o Philip... E ele ainda é o padrasto dele, do Nick. Então, olha a confusão familiar, né? E aí o Philip tem uma questão pessoal de dívida em relação a Lauren. É alguma coisa do passado, que ela ficou devendo algo pra ele. E ele pede como um favor em relação a ela seduzir o Nick e fazer algumas coisas para ele. Então, assim, tem todo um contexto, assim, de conspiração. Só que a Lauren acaba se apaixonando pelo Nick. E aí o Nick também começa a se apaixonar por ela. E aí as coisas começam a fugir do controle. Então, não é um romance novo, é o que eu tô falando. É uma republicação do livro da Judith. Mas eu já tinha ouvido várias resenhas desse livro. E que é um livro, assim, bem... que marcou, sabe? Quando foi lançado. É um livro com uma história marcante. E, assim, por isso que eles devem estar trazendo de volta, né? E o lançamento dele é dia 10/4. É um romance, né? Outro livro, esse já é um suspense, é Você Não Está Sozinha, é da Serafine Nova Glass. É um lançamento dela, tipo, de livro de entrada. A gente conhece a Faith Finley, que tem uma vida perfeita, e é uma psicóloga talentosa, com uma carreira em ascensão, autora de um best-seller. Ela, tipo, ajuda mulheres que foram vítimas de abuso a escapar de seus agressores. E aí ela é casada com um cozinheiro, e a mídia toda tem ela como um conto de fadas, uma mulher bem-sucedida, que tem tudo que quer, a família estruturada, né, e tal. Mas aí a paz dela é abalada quando um antigo paciente reaparece, começa a fazer acusações a ela em relação à opinião pública, e aí rapidinho todo mundo começa a se voltar contra ela. E aí ela tá prestes a lançar um novo livro e a opinião pública começa a pressionar ela em relação a essas acusações e tal. E acontece um grande acidente, que o Liam, que é o marido dela, né, desaparece sem deixar rastros, e a polícia começa a suspeitar que é a Faith. Ou ela está escondendo algo, ou ela está ficando louca. Então começam a chegar bilhetes ameaçadores para ela, do tipo, recorte de páginas de seu livro para as mulheres, assim, proteja a sua casa, considere colocar novas trancas. Então ela começa a se sentir ameaçada, alguém está ameaçando a vida dela, e é todo um thriller para desvendar todos esses acontecimentos. Eu achei muito interessante, uma proposta diferente. O livro ele vai ser lançado dia 9/4 e ele se encaixa nessa questão mesmo de thriller. A gente tem um lançamento também da Colleen Hoover, Em Busca de Cinderela e Em Busca de Perfeição. Ele vai ser lançado dia 26/4. Ó a Fifizinha aqui. Fifi, você vai ficar aqui comportada ou não? Oi, pessoal, essa é a Fifi! Tá, vamos lá. Aí, Em Busca da Perfeição. Ele vai ser lançado dia 26/4. E eu vou falar um pouquinho da história pra vocês. Six e Daniel acabaram de se conhecer no mais improvável dos lugares, um armário de vassouras. E apesar do desejo mútuo de matar umas aulas e evitar os chatos do colégio,
Os dois nunca se viram antes. A surpresa rapidamente cede espaço à conexão, uma afinidade repentina e irresistível que os une, conduzindo-os a uma história que tem tudo que os melhores contos de fadas têm. Juros de amor, condições predefinidas, uma garota escapando nos momentos finais, como Cinderela à meia-noite. Tempos depois, eles se reencontram e vão perceber então que a realidade nem sempre consegue manter a mesma magia dos contos de fadas. Mas quando um segredo imprevisível do passado de um deles vem à tona, o único apoio será um ao outro e a força de seus sentimentos. Agora, à luz da vida real, em um contraste que o escuro do armário onde os dois se encontraram pela primeira vez é o que vai determinar os próximos passos de Six e Daniel, que ainda desbravando essa nova realidade precisarão segurar firme a mão um do outro, respirar fundo e abraçar todas as possibilidades. Determinada a devolver a Six a peça que faltava para completar sua felicidade, Daniel embarca numa jornada dura, mas emocionante, repleta de expectativa e tensão para provar que no fim o amor verdadeiro, mesmo à luz do dia, sempre vence. Então, sim, é uma história bem intensa sobre amor verdadeiro e superar traumas e dificuldades, e eu achei muito legal. Esse é um lançamento mesmo. Fora isso, a Colleen Hoover está trazendo uns outros 2 livros que eu vou mostrar para vocês, que é a republicação de Um Caso Perdido, volume 1, com uma nova capa, que vocês já conhecem, que é a história do Sky e... deixa eu ver... da Sky e Holder. É isso mesmo, Sky e o Holder. Então, eles são Dean Holder, é isso. Então, é da Sky e do Dean. Então, essa história já é muito conhecida, é um republicano com uma nova capa, porque ela está lançando um lançamento de continuação desse livro, só que é uma continuação escrita pela visão do Dean. Então, o volume 2 ficou com o nome Sem Esperanças, que eu vou mostrar pra vocês. Os dois estão sendo publicados na mesma data, 9/4. E ficou com essa capa aquarelada, assim, bem diferente, né? E aí a gente vai ver o ponto de vista do Dean, como as coisas aconteceram pra ele, como ele se sentiu em cada situação. Então ela tá lançando esses 2 livros ao mesmo tempo, né? Relançando com uma nova capa primeiro e lançando esse outro. Me contem nos comentários se vocês estavam esperando por isso. Porque eu sei que tem muita gente que é muito fã da Colleen Hoover. Eu ainda não li, eu já escolhi qual livro dela que eu vou ler, mas eu ainda não comprei. Então, eu ainda não posso opinar muito sobre as obras dela. E o último lançamento que eu trago da Record é O Fogo da Perdição, da Elizabeth Hoyt. Eu comprei um box dela, da trilogia dos príncipes. Eu vou ler ainda esse ano e vou trazer pra vocês, podem ter certeza. E esse é o que parece que fecha uma nova série de livros que ela estava lançando, O Fogo da Perdição. É o último volume da série, A Lenda dos 4 Soldados. Renaud City Albin passou os últimos 7 anos em um cativeiro infernal, escravizado por uma tribo indígena. Ele carrega traumas físicos e psicológicos. Sim, eu lembro dessa história. É o seguinte, aí ele ficou lá com os indígenas durante muito tempo e deram ele como morto e passaram o título dele para outra pessoa. E aí o que ele faz? Ele consegue fugir e chega maltrapilho, o pessoal achando que era um cara louco e fala, o título é meu, o que eu vou fazer na minha casa, não sei o que, aquela confusão toda, né? E aí a gente tem a figura da Beatrice Corning, que é a sobrinha do atual conde de Blanchard. E aí ela acaba se interessando naturalmente por ele. E aí eles começam a se interessar. Então, tipo, ela é a filha do atual conde que roubou o título dele, que deram ele como morto, né? E rola todas aquelas questões de título, herança, amor e aquele romance gostoso que a gente gosta de ler, né, gente? Eu achei linda a capa. Na verdade, as capas da Elizabeth Hoyt, elas são muito bonitas, né? E eu gostei muito da história. É uma história, com certeza, pra gente se divertir. E vai ser lançado... Já foi lançado, na verdade. Acho que foi lançado dia 4/4. Da Companhia das Letras, eu separei 2 livros pra vocês. Procurando Jane, que vai ser lançado dia 6/4, já foi lançado. E é uma história diferente, escrita pela Ethel Marshall, que é uma poderosa história inspirada em fatos reais sobre mulheres que enfrentam riscos, ameaças e perdas para ajudar umas às outras quando sabem que ninguém mais o fará. Então, assim, são 3 anos, 3 linhas temporais que existem a personalidade Jane, né? Mas é tipo uma organização chamada Jane, que mulheres que estão em riscos procuram essa organização
para elas poderem ter socorro de alguma forma. Então a gente tem o ano de 1980, que é quando, depois de descobrir um segredo chocante sobre sua família, Nancy Mitchell começa a questionar a própria história. Quando engravida sem querer, ela localiza a Rede Jane e se junta à Doutora Taylor na organização. Seus segredos, no entanto, nunca deixam de assombrá-la. Em 1971, tem um trechinho dizendo que, na adolescência, a médica Evelyn Taylor, que é quem fundou a Rede Jane, né, foi enviada para um abrigo para mulheres arruinadas e forçada a entregar seu bebê para adoção. Na vida adulta, ela se junta à Rede Jane, determinada a oferecer outras mulheres a escolha que nunca teve. E tem em 2017, então são 3 paralelos temporais. Quando descobre uma carta surpreendente no trabalho, Angela Creighton decide fazer o possível para encontrar a destinatária. Sua busca leva para Toronto, nos anos 70, quando mulheres destemidas operavam uma rede ilegal de abortos conhecida apenas pelo codinome Jane. Então, é uma história assim, muito diferentona, eu gostei da proposta, trouxe aqui pra vocês, o que vocês acharam? E tem o outro livro que eu separei, que esse já é uma fantasia, A Ponte Entre Reinos. Eu não vi ninguém divulgando esse livro e eu achei a proposta bem legal. É o primeiro volume de uma série, não sei quantos vão ser. A gente conhece Lara, que é uma princesa treinada para ser uma espiã letal. Ela tem 2 certezas. Primeiro, o rei Aren de Iticana é seu maior inimigo. E 2, ela será responsável por destruí-lo. Por ser a única rota possível no mundo assolado por tempestades, a ponte de Iticana gera poder e riqueza, e a miséria dos territórios vizinhos, entre eles a terra natal de Lara. Então, quando é enviada para cumprir um acordo de paz e se casar com Aren, Lara está decidida a descobrir todas as fraquezas desse reino impenetrável. Mas conforme se infiltra em seu novo lar e entende o preço que Iticana paga para manter o controle da ponte, Lara começa a questionar suas convicções. E quando seus sentimentos por Aren passam de hostilidade para uma paixão intensa, ela terá de escolher qual reino vai salvar e qual vai destruir. Então, ficção, fantasia, um pouco de política também. Achei muito, muito legal. É um livro grandinho, tá, gente? Ele tem 416 páginas e foi lançado dia 5/4 pela editora, pelo selo seguinte, da Companhia das Letras. A capa tá muito bonita, eu amei a arte. E vocês? Da editora Arqueiro, eu separei uns 3. Um deles é Instrução para Dançar. É um livro focado em dança, sabe? Da Nicola Won, que é tido como uma autora best-seller. Ela escreveu Tudo e Todas as Coisas, né? O Sol Também é uma Estrela. A capa tá muito bonita. E aí a gente conhece a Ivy Thomas, que ela não acredita mais no amor. Ela tá muito desiludida, decepções, né? E aí algo diferente acontece. Quando ela vê um casal se beijando, ela tem uma visão do início e do término do romance. Tipo, como se ela visse que o romance fosse acabar. Então, ela tem aprendido muito sobre questões de corações partidos e tal. Aí, ao investigar por que continua tendo essas visões, ela vai parar no estúdio de dança e resolve se matricular. Lá, ela aprende a dançar valsa, tango e salsa, tendo como par Xavier, mais conhecido como X. O jovem é o oposto de Ivy, aventureira, apaixonada, ousado. Ainda por cima tem como lema de vida dizer sim para tudo, inclusive participar de um concurso de dança com uma garota que acabou de conhecer. Apaixonar-se por X definitivamente não estava nos planos de Ivy. Se as visões lhe ensinaram alguma coisa, é que ninguém escape ileso do amor, mas à medida que os dois se aproximam, ela é forçada a questionar tudo o que achava que sabia. Então é um daqueles romances fofinhos de descobrimento, né, de personagem. Eu gostei bastante. Ele vai ser lançado dia 13/4. Achei muito legal. Quem gosta de dança, como eu, e tem muitas outras pessoas também, tenho certeza que vão acabar se divertindo também. Outro é um romance da Julia Quinn, Os Dois Duques de Wyndham. Aí são 2 histórias sobre os duques de Wyndham. E é no mesmo volume. Então, assim, esses romances... Deixa eu ver quantas páginas tem. 560. Gente, esse negócio deve ser isso aqui, ó. 560 páginas. Então, aí a gente tem o Fora da Lei e tem o Aristocrata. Que o Fora da Lei fala sobre o vigarista Jack, que é apontado como um filho perdido da casa Wyndham. E depois ele fica provado que é um herdeiro legítimo, né, do título de duque. E aí a gente vê a história dele. E o outro é o Aristocrata. Amélia Willowgold é noiva de Thomas Kent, o duque de Wyndham, desde bebê. Enquanto espera que ele, enfim, arrume um tempo para se casar, fica claro que isso não é prioridade para ele.
Aí o que que acontece? Quando o Thomas percebe que a Amélia é muito... Thomas, ele se apaixona por ela, mas ele fica, tipo, protelando pra casar com ela, entendeu? E aí, o que que acontece? Surge o primo, que tava há muito tempo perdido, que é o verdadeiro Duque. E aí ele vê que, tipo, ele perdeu o título e perdeu a noiva, porque ela tá, enfim, com outro, né? Tipo, ela tá prometida pra outro. Bem complicado. Ah, só pra vocês saberem, o par romântico do outro, do Fora da Lei, é a Grace, tá? Que trabalha há 5 anos na casa de uma viúva. Então, assim, são duas histórias diferentes sobre duques no mesmo volume. Gente, esse livro é assim enorme. Mas eu achei interessante lançar assim. E vai sair dia 13/4. Você já sabia? Eu tava esperando por esse lançamento? E tem, claro, o lançamento da Jane Colgan. Os livros da Jane Colgan, elas são muito bons, são divertidos, a gente ri, né? A gente tem aquela carga emocional de crescimento pessoal. E aí a gente tem essa parte... E esse livro que ela tá lançando é A Pequena Ilha na Escócia, que vai ser lançado dia 20/4. E aí a gente conhece a Flora Mackenzie, que fugiu de Muri. Ela literalmente deixou a cidade da ilha, né, da Ilha Pacata, e foi crescer numa grande cidade. E aí ela começou a trabalhar lá e tal, e até que os chefes dela pedem para que ela retorne para a cidade dela para trabalhar lá com um determinado profissional. E aí ela vai ter que voltar, o que ela não queria fazer, porque ela queria se libertar daquela cidadezinha, né? E aí tem toda essa questão da redescoberta, dela voltar pro lar dela e ver as coisas por um outro ângulo e enxergar, né? De uma forma amadurecida, é crescimento pessoal, né? Os livros da Jane Colgan trazem muito isso. Gostei bastante da proposta, acho que vai ser bacana a leitura. No universo dos livros, finalmente chegou o momento, gente. Aceita-me. O último livro é o que está escrito aqui. É o último livro, é o que eles estão falando. Da série do conto, é um conto final, é exatamente um conto mesmo, tá, gente? Porque a quantidade de páginas é 176. Então, os livros do Schliasme, eles variam entre 300 e 400 páginas. 176 é um conto. Então, o livro vai ser fininho. Eu vou comprar ele, eu vou ler, eu vou trazer pra vocês, como eu prometi. Podem ter certeza. E ele é pra fechar toda a história, né? Eu achei, realmente, gente... O final de Imagina-me, pra mim, fecharia a história. Agora, eu não sei que ela queira abordar mais alguma coisa que ela esqueceu de colocar, alguma coisa assim. Por isso que ela escreveu esse conto. A capa tá linda, maravilhosa, purpurinada, né? E eu vou trazer pra vocês. Podem ter certeza. O lançamento desse, dia 20/4. Agora eu vou trazer alguns da Intrínseca. Eu vi umas coisas bem legais e eu queria trazer pra vocês. Tem o lançamento da Camareira. Ele já lançou, ele é dia 4/4 que lançou, e aí a gente tem uma personagem que ela tem problemas com relações interpessoais, de relacionamento mesmo, de relacionar com as pessoas. É a Molly Gray, ela já tem 25 anos, ela trabalha como camareira, ela tem obsessão por limpeza. Na época que ela foi crescendo, desde criança, a avó dela criou algumas regras, alguma forma de apresentar o mundo para ela, que ela se sentisse menos intimidada. Só que ela realmente tem dificuldades de se relacionar, de se explicar, de falar, de conversar com pessoas. E aí o que acontece? Durante o trabalho dela, no hotel que ela trabalha, ela entra na suíte do riquíssimo Charles Black e o quarto tá uma zona e ele tá morto. E aí a polícia é chamada e eles pedem explicações pra camareira, ela fica nervosa, ela já não tem aquela habilidade de conversar, o pessoal começa a desconfiar da camareira. E aí ela se torna uma suspeita, e aí os amigos dela, que ela nem esperava que fossem ajudá-la, que, enfim, ela não tinha muito relacionamento, né, de amigos, começam a ajudar ela a tentar provar que ela não é a assassina, ela não tem nada a ver com isso, e tem todo esse mistério pra desvendar. Eu achei a história muito legal, e eu acho que vai ser super bacana a leitura. Vocês já sabiam desse lançamento? Também tem um novo, Não Nasci Para Agradar, que vai ser lançado dia 14/4, da Michelle Quach. Lisa Kwan não precisa que você goste dela. Ela se dedica mais que qualquer pessoa e não tem medo de expressar suas opiniões e por isso é candidata perfeita à editora-chefe do Jornal da Escola. Pelo menos até o ex-atleta Lynn Dean Martin decidir por um capricho de disputar o cargo. E aí ela começa a ter esse embate com esse menino
E até que o próprio diretor interfere e fala, quer saber por que vocês dois não cuidam do jornal juntos? E aí, ao invés de ganhar uma eleição, ela é obrigada a trabalhar com ele. E eles começam a ter um relacionamento e tal, porque a visão que ela tem dele começa a mudar e ele começa a conhecer ela também. E só que a escola toda já estava vendo ela como uma mulher progressista, contra o patriarcado e não sei o quê. Então tem todas umas visões, assim, sabe, ideológicas que começam a conflitar dentro dela. E essa questão do romance é uma comédia romântica, né, que pelo menos é classificado dessa forma aqui na resenha. Na resenha não, no descritivo da editora. E eu acho que vai ser muito divertido. Eu trouxe aqui pra vocês. Outro que eu trouxe, eu não acompanhei a série desses livros, do Rick Riordan, é um lançamento, são 9 contos de 9 mundos, da série de livros de Magnus Chase e os Deuses de Asgard, mas eu sei que o Rick tem livros maravilhosos. Eu quero pegar um projetinho aí, toda a série tal dele, pra conhecer mesmo, porque eu só comecei a ler o Percy Jackson e não terminei. Mas eu sei que ele tem várias outras séries e essa é uma delas. E vai ser lançado dia 27/4. Quem já completou a série com certeza deve estar apaixonado. Essa capa tá maravilhosa. Como são 9 contos, então eu não vou entrar aqui no mérito da história, né? Porque é muita coisa pra falar. E tem um lançamento por último, né? É o último que eu vou trazer hoje no vídeo, que eu achei muito diferentão mesmo, eu gostei, eu vou ficar acompanhando. Era Uma Vez um Coração Partido, da Gutenberg, que é da editora Gutenberg, pela Stephanie Garber, a autora. E ele vai ser lançado dia 13/4. É uma nova série que é da aclamada, né, Stephanie Garber, que ela também escreveu a série Caraval. Todo mundo fala muito dessa série e eu tenho muito interesse em conhecer essa série Caraval, mas essa é uma nova série dela. E eu achei muito, muito legal. Vou ler a sinopse pra vocês, pra não perder nenhum detalhe. Criada na loja de antiguidades de seu pai, cercada por lendas de seres poderosos e imortais, Evangeline Fox cresceu acreditando em histórias de amores verdadeiros e em finais felizes. Mas essas crenças se veem abaladas quando a jovem descobre que o amor de sua vida está prestes a se casar com outra pessoa. Seu desespero é tamanho que ela aceita fazer um acordo com o charmoso e perverso príncipe de copas, famoso por seu poderio mítico. Dizem que seu beijo é tão encantador que vale a pena morrer por ele, e é justamente isso que o príncipe pede em troca, 3 beijos de Evangeline a serem dados no momento e no local escolhidos previamente. Logo, Evangeline descobre que negociar com um imortal é um jogo muito perigoso, afinal, o príncipe de copas quer muito mais dela do que apenas beijos. Ele tem outros planos para a jovem, e tais intenções podem tanto se tornar o tão sonhado feliz para sempre quanto a mais requintada tragédia. Era Uma Vez um Coração Partido é uma fantasia que une romance e magia de forma primorosa. Então, assim, achei essa ideia muito boa, tipo, muito boa mesmo. Tô super curiosa para ler esse livro, já tô acompanhando, vou monitorar ele. Então é isso, gente, esses foram os lançamentos. Se vocês quiserem, vocês podem comprar eles com os meus links aqui, dos que já tiverem saído, que tem na Amazon, eu vou deixar aqui na listinha. Comprando com o meu link, vocês contribuem com o meu trabalho, tá? Ou vocês podem usar o link geral da Amazon e também comprar qualquer outro objeto lá que também vai estar contribuindo com o meu trabalho. Então é isso, gente, me contem nos comentários qual livro vocês estão, sonhando em ler logo. Estão doidos para terem nas mãos. Tchau! E até o próximo vídeo.